Nascido em 12 de agosto de 1887 em Viena, na Áustria, Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger foi um físico teórico, mais conhecido por suas contribuições à mecânica quântica e, sobretudo, pelo experimento mental que ficou conhecido como o gato de Schrödinger. Em 1933, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física junto de Paul Dirac. A equação de onda de Schrödinger forneceu um método conveniente e simples para lidar com problemas relacionados aos espectros de luz e tornou-se uma ferramenta indispensável para a atualidade. Bom, já o experimento do gato, proposto em 1935, teve origem no paradoxo das superposições quânticas proposto pelo artigo EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, no qual se questionava se o resultado da medição de uma determinada parte de um sistema quântico poderia ter efeito no resultado da medição de uma outra parte desse mesmo sistema. Ligado também ao princípio da incerteza de Werner Heisenberg, que propunha que no nível quântico, quanto menor a incerteza na medida da posição de uma partícula, maior será a incerteza de seu momento linear e vice-versa, o experimento de Schrödinger consistia em um gato preso dentro de uma caixa opaca, junto a um frasco de veneno e um contador Geiger, ligado por um interruptor e um martelo. O contador Geiger pode ser acionado ou não. Se for acionado, o contador transmitirá o movimento através do interruptor. O martelo baterá no frasco de veneno, quebrando-o, e o gato morrerá. Mas, se o contador não for acionado, o martelo não quebrará o frasco e o gato permanecerá vivo. Esse experimento demonstrava, assim, os estados de superposição quântica. Só podemos saber se o gato está vivo ou morto se a caixa for aberta, mas desse modo alteraremos a possibilidade de o gato estar vivo ou morto. Bom, além disso, Schrödinger também ficou conhecido por um pequeno livro, O que é Vida ou o Aspecto Físico da Célula Viva, publicado originalmente em 1944 e que foi resultado de uma série de palestras que esse mesmo físico fez no Trinity College em Dublin, no ano anterior. Schrödinger se colocava a seguinte questão: como podem os eventos no espaço e no tempo que ocorrem dentro da fronteira espacial de um organismo vivo serem explicados pela física e pela química? Em seu livro, Schrödinger descreveu a ideia de um cristal aperiódico, que continha informações genéticas em sua configuração de ligações químicas covalentes. No primeiro capítulo, o físico explicava o fato de que a maioria das leis físicas em grande escala eram devidas ao caos presente nas escalas menores. Afirmava também que a vida depende da ordem. Nos capítulos 2 e 3, Schrödinger resumiu informações já existentes sobre o mecanismo hereditário, falou das mutações no processo evolutivo e disse que o portador das informações hereditárias deveria ser pequeno em tamanho e permanente no tempo. No capítulo 4, falou das evidências da mecânica quântica e das moléculas, no 5, do modelo de Delbruck, no 6º, da ordem e da entropia e no 7º, das possíveis leis físicas da vida. Concluiu seu livro com especulações sobre determinismo, livre-arbítrio e a consciência humana. Embora as conclusões de Schrödinger fossem interessantes, o fato é que já em 1926, o geneticista Hermann Joseph Miller, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1946, por seus estudos que demonstraram que os raios-x aceleram ou desaceleram mutações genéticas, já possuía considerações bem fundamentadas sobre a ideia do gene como base da vida. Além disso, aparentemente, a ideia de Schrödinger sobre a estrutura genética da vida também havia sido baseada no trabalho anterior do físico Max Delbruck. Assim como Miller, Schrödinger identificou a fibra cromossômica como a parte mais vital do organismo, como o veículo material da vida.
A sua regularidade e ordem admiráveis, a durabilidade do padrão hereditário e seu aparente desafio à termodinâmica estatística fazem o gênio o local crítico da distinção entre vivo e não vivo. O desafio para os físicos estava lançado: encontrar as novas leis da física que podem ser necessárias para explicar o aparente isolamento do gene contra desordens atômicas e moleculares. E a definição de vida também, moléculas cromossômicas, como o mais alto grau de associação atômica bem ordenada que conhecemos. A historiadora Evelyn Fox Keller, em um artigo de 1990 sobre a relação da física com a emergência da biologia molecular, sugere que o entendimento adequado da contribuição de Schrödinger requer referência à tentativa anterior e contrária de Niels Bohr de uma unificação conceitual da biologia com a física. O ponto central para Schrödinger parece ser que a matéria viva é distinta da matéria inanimada apenas em ser muito lícita, em seu aparente excesso de ordem. Longe de constituir uma barreira ao nosso entendimento, a mecânica quântica é precisamente o ramo da física que pode resolver esse paradoxo. Tão pop quanto o seu gato, que rendeu belas camisetas estampadas, sem patrocínio, o livro de Schrödinger, embora sem contribuições originais ou fundamentais, foi uma importante influência para físicos que passaram a se interessar por problemas biológicos. O famoso físico austríaco não resolveu o problema da vida e o paradoxo identificado em seu livro não foi desenvolvido posteriormente. Além disso, seu livro não trouxe sugestões reais para futuras pesquisas. Ainda assim, sua influência no curso da biologia molecular é inegável. Mas como isso foi possível? Foi acreditado pela maioria dos físicos que se voltaram para a biologia molecular após a guerra como um fator crítico, se não decisivo, em sua mudança para a biologia. Gunther Stent, Maurice Wilkins, Francis Crick, Seymour Benzer e muitos dos biólogos que chegaram a estrelar a revolução molecular, James Watson, Salvador Luria, Alfred Hershey, François Jacob, também citaram a influência deste livro. A única pergunta é: que tipo de influência? Bom, a historiadora Evelyn Fox Keller parece ter a resposta. O livro foi realmente oportuno. De fato, o timing pode nos fornecer a chave para entender como o legado de Schrödinger dependia tão pouco da utilidade de qualquer um de seus argumentos biológicos particulares e muito da política disciplinar. Para os físicos, ele promoveu a ideia de que havia pelo menos uma área da biologia digna de seus talentos, isto é, a genética, numa época em que muitos buscavam exatamente essa alternativa. Esse vídeo definitivamente não teve o objetivo de menosprezar o icônico livro de Erwin Schrödinger. Bom, não sei se deu para perceber, mas eu gosto um pouco dele. Nosso objetivo aqui foi mostrar justamente como a aproximação dos físicos com os biólogos a partir de meados do século XX, seja pelo interesse acerca do problema do que é vida, ou da convicção, como tinha o físico húngaro Leo Szilard, de que os mistérios podem ser resolvidos, convicção que, de acordo com esse mesmo físico, não existia nos biólogos, acabou favorecendo institucional e epistemologicamente o campo da pesquisa biológica. De acordo com Keller, para os biólogos, abre aspas, a autoridade desses físicos fornecia um recurso inestimável para promover exatamente essa transformação de atitude e mentalidade em sua própria profissão, fecha aspas. A bomba atômica, de acordo com Keller, também foi um fator influente no trânsito de físicos para a biologia. Assim, a atração de uma ciência da vida sobre uma ciência da morte parecia mais palpável. De acordo com essa autora, a biologia seguiu a física, e essa aproximação levou ao surgimento da biologia molecular. E bom, como esse processo obviamente não ocorreu apenas mediante contribuições técnicas e científicas, podemos perceber como livros instigantes, porém pouco originais cientificamente, como O que é Vida de Schrödinger, tiveram um papel central nesse processo. Ficamos por aqui, um abraço e até o próximo vídeo! Muito fidedigna. Até porque não é um gato, é um cachorro. No caso, uma gaita acredita, né?
Bom, Erwin Schrödinger